comigo avante, você concurseiro que está derramando sangue nos livros e louco para pagar imposto de renda. Agora o assunto do direito administrativo, meu amigo, esse aqui esbufeteia qualquer prova de concurso no que diz respeito a cair em prova. A organização administrativa do teu país, a organização administrativa. Vamos falar dos entes políticos das entidades. Sabe aquele esqueleto que todo estudante de direito administrativo deveria saber? Você vai revisar agora comigo, professor Lucas Neto. Vem comigo, ó, seguinte. Quando eu falo da organização administrativa, nós temos os entes políticos centralizados. Falo de centralização. Eu tenho os entes políticos, então, da administração chamada de direta. Quem são? União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Quando eles desconcentram poder, desconcentração de poder, eles criam os órgãos públicos. Órgãos públicos. Por sua vez, em regra, esses órgãos públicos não possuem personalidade jurídica e direito público. Logo, eles não respondem pelos seus próprios atos. Quer uma memória, uma dica de memória, um memorex, né? Regra mnemônica, eu não sei como é que fala aí na sua região, mas eu sei que você tem que decorar essa porra. Quando fala de desconcentração, pega esse CO. CO significa o quê? Criar órgãos. Criar órgãos. Então, a desconcentração cria órgãos, certo? Em regra, esses órgãos não possuem personalidade jurídica, eles podem se classificar, mas ó, existem órgãos que podem possuir personalidade jurídica, podem responder pelos seus próprios atos, né? É melhor até colocar assim, eles podem responder pelos seus próprios atos. Por exemplo, os órgãos independentes. Os órgãos independentes são aqueles que têm sua previsão contida na Constituição Federal. Então, como eles têm a sua previsão contida na Constituição Federal, eu vou dizer que eles podem responder pelos seus próprios atos, mas em regra, eles não respondem pelos seus próprios atos. Aí você me pergunta, professor, existe hierarquia dos entes políticos para os órgãos públicos? Existe. Existe sim hierarquia entre os entes políticos e os órgãos públicos, tá certo? Belezinha? Show de bola? Você tá entendendo até aí? Massa. Aí você me diz, professor, me dá um macete assim para que eu já saiba que o órgão público existe. Quando falar de uma só pessoa jurídica envolvida no negócio, você vai lembrar de desconcentração, certo? É como se eu tivesse aqui, ó, o ser humano, e aí ele tem todas as partes do corpo dele, coração, tá aqui o pulmão, rim, mas está tudo centralizado dentro dele. Então os órgãos públicos são centralizados. Se o órgão público faz uma merda, a responsabilidade recai sobre o ente responsável pela sua criação, beleza? Se o órgão público realiza alguma coisa que não é correta, a responsabilidade civil vai recair sobre o ente político responsável pela sua criação. Em contrapartida, é possível que exista uma relação desses entes políticos para com as entidades administrativas. Aí eu falo do Instituto da Descentralização. Pega esse CEzinho aqui, ó. C é de criar entidades. Falou de descentralização, você lembra de criar entidades. O que é que eu tenho aqui, professor? Eu tenho a fundação pública, eu tenho a autarquia, eu tenho a sociedade de economia mista, eu tenho a empresa pública. Elas possuem o quê? Personalidade jurídica. A fundação e a autarquia, personalidade jurídica de direito público. A sociedade de economia mista é empresa pública de direito privado, certo? Então nós temos personalidade jurídica de direito público para fundações e autarquias, personalidade jurídica de direito privado para sociedades de economia mista e empresas públicas. O mais bacana de tudo isso é o que eu vou falar agora, cara. Isso cai muito em prova de concurso. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal de 88, leva isso para tua prova, pelo amor de Deus, isso cai pra caralho, meu filho. Somente por lei específica, poderá ser criada uma autarquia. Presta atenção no verbo, que é esse verbo que faz a grande diferença. Quero criar autarquia, então eu vou convidar uma lei específica. Essa lei específica, meu filho, pode autorizar a instituição de que, professor? Leva para a prova que isso cai, eu já disse. Instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação pública, cabendo a lei complementar, ó, vou circular aqui, lei complementar definirá as áreas de atuação dessa última. Então, ó, lei complementar definirá áreas
de atuação. Áreas de atuação. De quem, professor? Áreas de atuação da Fundação Pública. Então, meu amigo, resumex bacana para você que vai prestar concurso da Polícia Rodoviária Federal, tratando aqui da organização administrativa. Tema presente no teu edital que correspondeu a quase 20% das questões de direito administrativo. Continua derramando sangue nos livros e louco para pagar imposto de renda que você vai ter a sua hora na Polícia Rodoviária Federal. Continue estudando. Um abraço.